emprego dos seus sonhos? Pode acontecer rapidamente, mas pode levar algum tempo. Vai depender do setor e do tipo de trabalho que você está à procura. O meu nome é Júnia e hoje eu venho trazer aqui alguns passos para vocês que pode facilitar nessa jornada da procura do novo cargo. O primeiro passo é pense no que você quer. Quando você pensa no que você quer, você tem que ver as suas qualificações. O que você, por exemplo, você é da área da contabilidade. Como é que você vai querer ser engenheiro? É impossível, né? Então você tem que pensar nas suas qualidades, nas suas habilidades profissionais para você ir à procura do trabalho. Quando você procura na descrição e ver o que realmente eles precisam, o que eles estão pedindo. Aqui na Inglaterra eles são bem claros nisso. Então eles especificam bem quais são as características da pessoa, qual o curso que eles querem, quer qualificação completa, quer meia qualificação. E não adianta, gente, você enviar um currículo para uma empresa que está pedindo a full qualification, uma vez que você só tem, tipo, algumas provas feitas. Um exemplo eu vou dar aqui. Eu estou fazendo o ACCA, né? Eu ainda não tenho a full qualification, ainda estou fazendo. Se eu enviar um currículo para uma empresa que está pedindo full qualification, é claro que eles nem vão me ligar, e se ligar, eles vão rejeitar o meu currículo. Então, para você não sofrer esse tipo de frustrações, você envia realmente no que está pedindo. Quase todas as empresas que eu envio currículo, eles me ligam, porque o meu currículo corresponde exatamente àquilo que eles estão pedindo, tá? E aí é na entrevista que a gente faz a diferença. Tá bom? Então, quando você for ver uma nova position, um novo cargo, você analisa o setor, o que você está procurando, o que você quer fazer, as suas qualificações, para ver se corresponde com as descrições da oferta que eles estão oferecendo. Dedicar algum tempo para refletir sobre isso vai te economizar muito tempo futuramente e você não vai em entrevistas que não tem nada a ver contigo. O segundo ponto é considere as tarefas do dia a dia. O que você quer fazer no dia a dia? Você acha legal? Você gosta de trabalhar de casa? Você quer estar sentado em casa, trabalhar algumas vezes de pijama, outras vezes não, porque às vezes tem que ter reunião, né? Pelo remotamente. Você quer viajar? Você gosta de lidar com pessoas? Então você tem que ter essas vertentes bem claras na tua cabeça. O que você gosta? Eu, por exemplo, eu não gosto de problemas. Eu não gosto de problemas. Quem trabalha com recursos humanos tem muitos problemas, principalmente as reclamações dos empregados. Eu tô falando recursos humanos, tá, gente? Não é processamento de salário, que é outro campo. Payroll, processamento de salário, é outra área. Aqui na Inglaterra a gente tem isso muito definido. Human Resource Advisor, eles fazem um tipo específico de trabalho. Quem trabalha com payroll faz outro tipo de trabalho, que é processamento de salário, que é uma coisa completamente diferente. Aqui a gente tem várias policies que você tem que seguir quando você trabalha com recursos humanos. Então você tem que ter cuidado e tem que saber bem como lidar com aquilo, porque pode surgir muitos processos trabalhistas e que você tem que estar por dentro daquilo, porque você vai participar de uma corte ou de alguma coisa relacionada àquele processo, uma vez que você é dos recursos humanos. Você vai ser ou uma testemunha ou alguma coisa assim. Então não é tão simples trabalhar com recursos humanos aqui na Inglaterra. Eu acho que no Brasil também, quando segue as regras direitinho, tá? Então você tem que estar bem por dentro das regras da empresa, você tem que estar bem por dentro das policies da empresa, para saber o que o empregado tem direito e o que não tem direito. Se for mandar um empregado embora, você tem que estar por dentro de todo o processo. Eles sabem, gente, aqui eles sabem que eles têm que receber X cartas. Por exemplo, para um empregado que ele desapareceu e não dá notícias, você não pode mandar ele embora, entende? Então você tem que estar por dentro disso. Isso é só um exemplo, tá bom? Você não pode mudar o salário de uma pessoa. Então assim, você tem que seguir algumas regras. E para isso você tem que, nos recursos humanos, por exemplo, você tem que lidar com esse tipo de problema. Eu não gosto, eu sou da área da contabilidade, eu gosto de fazer payroll, não tem problema nenhum, processamento de salário, mas a minha área é contabilidade, entende? Então eu sinto mais confortável trabalhando com contabilidade do que trabalhando com recursos humanos.
é muito diferente quando você trabalha e você vê a diferença. E isso pode te ajudar quando você vai escolher a tua profissão. Eu sei exatamente o que eu não gosto e sei exatamente o que eu gosto também. Então, isso é muito fácil para eu ir à procura de um trabalho futuramente. Número 3, pratique as competências necessárias. As competências necessárias para aquela função que você está aplicando, né? Você vai aplicar, eu dou exemplos aqui da área da contabilidade, porque é a minha área, né? Eu já estou mais por dentro dela, mas qualquer área, tipo de informática, de engenharia, se você for procurar um trabalho na área específica, veja as suas capacidades, veja realmente o que eles estão pedindo. O que eles pediram, pratica. Pratica, identifica. Se você não está muito confiante naquilo, confidente, você procura estar, né? Um exemplo, eu sou da área da contabilidade, tá bom, gente? Aqui eles dividem o VAT, que é o tax, que são os impostos, do corporation tax. Corporation tax também é imposto, porém é imposto relacionado ao income da empresa, né? Ao benefício. O corporation tax está mais ali focado na empresa, no resultado líquido da empresa, aquela, né? Já o VAT está relacionado no imposto sobre o produto. O que acontece? Eu vou ter que procurar todas, por exemplo, eu vou aplicar aqui para uma opção do VAT, né? Eles estão pedindo uma pessoa para processar VAT. Porque é mais ou menos assim, tá? Uma pessoa que faz uma coisa, só faz uma coisa. É claro que ele vai fazer umas outras interligadas ali. Mas normalmente quem trabalha com VAT, quem trabalha com Corporation Tax, está muito direcionado àquele tipo de serviço, né? Então eu vou ter que saber todos os penalties do VAT. Caso penalty é multa, tá, gente? Caso não entrega o imposto no período certo, eu tenho que saber qual é o período que eu tenho que entregar, quais as taxas que eu tenho que aplicar, quais os produtos que eu posso fazer, quais o sistema que eu posso submeter, entende? Então, procura saber também os artigos que estão interligados àquilo. O que aquilo pode fazer? Como é que você vai enviar aquela declaração de 3 em 3 meses? A empresa tem aquele imposto? Como é que você vai criar um VAT number para o cliente? Como é que você vai fechar uma conta de VAT caso o cliente peça? Então, você tem que estar por dentro de tudo isso, né? Você tem que estar por dentro de todos os produtos que estão ligados ao VAT. Isso é o básico. É só para você ver que quando você tem que procurar as competências relacionadas àquele tipo, àquela atividade que você vai procurar, o trabalho, que você está aplicando para o trabalho, você tem que realmente ver tudo que está ligado àquilo, para você sentir mais confiante para trabalhar. Você vai se sentir muito mais confortável de trabalhar quando você sabe realmente o que você está fazendo. Identificar a empresa. Quando diz identificar a empresa, você vai procurar a empresa que você quer trabalhar, de setor você quer trabalhar, né? Mais uma vez, no setor das finanças. É claro que o sonho de todo contador, de todo economista, de todo financeiro é trabalhar numa Big Four, né? Então, o sonho de todos é trabalhar numa Big Four. Então, depois disso, ainda tem a Big Four que ele quer trabalhar. Eu, por exemplo, eu adoraria trabalhar na UI. Não sei porquê, desde muito tempo eu tenho essa coisa comigo que eu queria trabalhar na UI. A UI para mim é uma empresa que me representa, tanto nos objetivos como nas regras da empresa, entende? Então é uma empresa que eu não fui chamada, passei em algumas entrevistas, mas quando chegou no final, havia pessoas mais qualificadas do que eu, o que é normal, gente. O mundo não acaba por isso. E principalmente aqui na Inglaterra, aqui em Londres, que é a capital da finança, é a capital da economia. Então, existe muita gente boa, mas existe muitos profissionais assim, top. Então você vai concorrer com eles. Quando você aplica para uma Big Four, um exemplo no meu caso, eu tô concorrendo com os melhores, sabe? Então eu tenho que estar no nível deles, ou melhor. E quando você escolhe uma empresa que você quer trabalhar, por exemplo, eu escolhi a empresa que eu quero trabalhar. Eu escolhi a empresa, eu escolhi o setor que eu quero trabalhar, né? Então eu tenho que trabalhar para chegar lá, que é o que eu faço. É claro que eu não vou para guerra sem armas. Então para eu ir
novamente, uma vez que eu já fui numa entrevista, que eu já passei em duas entrevistas da mesma empresa, porque tem várias entrevistas, né? E não fui chamada, então o que eu vou fazer? Vou desistir? Não, eu vou me preparar. E é o que eu tô fazendo. Eu tô me preparando para eu ir armada e com as armas suficientes para conseguir aquela position. Entende? Então é isso que você tem que fazer. Você foi para uma entrevista de emprego na empresa que você quer trabalhar e não foi qualificada? Se organiza para quando você for novamente, você está organizada, você está armada. E esse é o processo para você se organizar. Esse é o processo para você chegar lá. É um advice, é um conselho que eu dou para vocês. Decide a empresa, o setor que você quer trabalhar e luta por ele. Porque você, se você não chegar lá nele, que é muito difícil, um dia você chega. Você vai chegar muito perto. E isso é excelente para a tua profissão. O quinto ponto é, quando você faz uma aplicação, eles te ligam para saber ou enviam um e-mail, peçam uma entrevista. Na entrevista você vai ter uma conexão profissional. Você vai poder falar face to face, entende? Você vai poder se explicar melhor. É claro que num currículo não tem toda a sua história ali profissional. Mas se você for numa entrevista, você pode mostrar que você é confiante, que você sabe daquilo que você está falando. E aí você pode mudar todo o contexto da história, uma vez que eles já viram e sentiram essa confiança quando você fala da tua profissão ou quando você fala daquilo que realmente você sabe fazer. Com certeza isso vai ter assim, mostrar que você teve iniciativa e de uma forma genuína as tuas capacidades. E a última, e a número 6, uma entrevista. Faz uma entrevista para você mesmo. Quando você vai para uma entrevista, você tem que fazer entrevista para você mesmo. Em frente ao espelho, faz perguntas, responde as suas perguntas, prepara as perguntas que normalmente se faz numa entrevista, né, de uma empresa dessa. De uma empresa que você está à procura do trabalho. Faça as entrevistas você para você mesmo. Fala para você, faz como se você estivesse fazendo uma entrevista e como se você fosse um entrevistador. Discute como se você estivesse discutindo com o gestor, com o gerente. Explica como se você realmente estivesse vivendo aquela entrevista. Porque você vai treinando, vai treinando, vai treinando e vai chegar um momento que aquilo para você vai ser normal. E você não vai precisar de tanto sacrifício. Você já está tão cansado de fazer aquela entrevista para você que vai ser, tipo assim, simples, fácil. E você vai achar que é normal e que é fácil. Só que não é, você é que está preparado para a entrevista. Então, não vá de mãos abanando, não vá simplesmente para uma entrevista assim, com um currículo na mão e chega lá, não, seja o que Deus quiser. Isso não existe, tá, gente? Se você é um profissional qualificado, vai preparado. Se você for numa entrevista face to face, veste de acordo com o cargo que você vai exercer. Porque isso também faz a diferença. Mostra para ele que você, para ele, para ela, que você é capaz de fazer aquele serviço. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é o tipo de vídeo que você gosta, deixa o like, subscreve no canal, fica aqui para mais vídeos. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até sexta-feira.